Boa tarde a todos, eu sou o professor Nereu Borim, do Departamento de Matemática e membro da ORM. Fui escalado para fazer o treinamento 10, nível 2. Vamos iniciar então esse treinamento. Então vamos começar pelo problema 1. Dizemos que um número inteiro positivo, n, é abestado se ao lermos da direita para a esquerda obtivermos um inteiro maior do que n. Por exemplo, 2009 é abestado por quê? Porque 9002 é maior do que 2009. Por outro lado, 2010 não é abestado porque 102 é menor que 2010. 102 é um número de 3 algarismos. É menor do que qualquer número de 4 algarismos. 3043 não é abestado, pois, quando lido da direita para a esquerda, é exatamente igual ao original. A pergunta é: quantos inteiros positivos de 4 algarismos são abestados? Então, nós podemos pensar na seguinte situação. Nós temos um número de 4 algarismos, A, B, C, D. Tá? Então, o número de 4 algarismos, unidade, dezena, centena. Escrito no sentido inverso, ele vai ser D, C, B, A. Tá? Ok? Bom, então nós podemos analisar esse problema em alguns casos. O primeiro caso, nós podemos pensar que o primeiro algarismo A é maior do que o último algarismo D. A maior do que D. Neste caso, nós não temos nenhum número abestado. Tá? Isso implica que não há número abestado. É fácil de ver, né? Pegamos, por exemplo, 3, 1, 9 e 2. Então, o A é maior do que o D. Então, 3.192, lendo o inverso, nós temos 2.913. É claro que 2.913 é menor do que 3.192. Então, nesse primeiro caso, não temos nenhum número abestado. Segundo caso, vamos analisar o caso em que A é igual a D. Primeiro caso, A é maior do que D. Segundo caso, A é igual a D. Então, exemplo, podemos ter 2, 7, 9 e 2. A é igual a D. Se pegarmos no sentido inverso, então nós vamos ter 2, 9, 7, 2. Então, no sentido inverso, nós temos que o número é 2.972 é maior do que 2.792. Então, aqui nós vamos ter que olhar o caso em que temos A, B, C, D. Temos que olhar o caso em que o C tem que ser maior do que o B. C maior do que o B. Tá? Então, sendo C maior do que B, nós temos um número abestado. Então, quantas possibilidades nós vamos ter de o C ser maior do que B? Tá? Então, nesse caso, se o C é maior do que B, nós podemos pensar C e B.
O máximo que o B pode atingir é 9. Então, o B vai ser 8, 7, 6 e assim por diante, até 1 e 0. Então, aqui nós temos 9 possibilidades. Mas o C pode ser 8. O C sendo 8, o B pode ser 7, 6, 5 e assim por diante, 1, 0. Então vai ter 8 possibilidades. E assim nós vamos até o C igual a 1. E no caso, então, o B tem que ser 0. É a única possibilidade. Não? Então, se o C é maior do que B, nós vamos ter 9 possibilidades, mais 8 possibilidades, mais 7 e assim por diante, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Então, isso vai dar um total de 45 possibilidades. Fazendo essa soma, nós temos 45 possibilidades. Então, no caso do C ser maior do que B, nós temos 45 possibilidades do número. No entanto, nós estamos analisando que o A é igual ao D, mas tem que ser diferente de 0. Nós observamos que se o A for 0, nós vamos ter um número de 3 algarismos. Então, o D também é diferente de 0. Então, A igual a D diferente de 0, nós vamos ter 9 possibilidades. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos 9 possibilidades. E no caso do C ser maior do que o B, nós vamos ter 45 possibilidades. Então, para cada uma das 9 possibilidades, nós temos 45. Então, o total de possibilidades é 9 vezes 45. O que vai nos dar um total de 405 números desse tipo. Ok? Então, no segundo caso, nós temos 405 números que são chamados abestados. No primeiro caso, não tivemos nenhum. Aí temos mais um caso. Tá? O caso em que o A é menor do que o D. Então, terceiro caso, A é menor do que D. Nosso número é A, B, C, D. Tá? Então, o caso em que o A é menor do que o D. Então, nós vamos analisar isso aqui. Bom, o A não pode ser 0. Tá? Então, o que eu posso ter? Eu posso ter o A igual a 1. É o menor deles. Então, nesse caso, o A é menor do que D, então o D vai poder ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, para o D, quando o caso é 1, nós vamos ter 8 possibilidades. Tá? Então, pegamos um exemplo apenas aqui. O A é igual a 1 e o D é igual a 2. O B e o C não importa. Então, nós podemos pegar 1, 9, 2, 2. Lendo de forma invertida, nós temos 2, 2, 9, 1. 2.291 é maior do que 1.999. Então, é um número abestado. Tá? Então, o A também pode assumir o valor 2. E nesse caso, então, o D tem que ser 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, vamos ter aqui 7 possibilidades. O A pode assumir o valor 3, então o D vai assumir 4, 5, 6,
9 possibilidades. Então temos 6 possibilidades. E continuando, o A pode ser 9. Então nesse caso, a única possibilidade para D é 0. Não tem nenhuma possibilidade. Então nós acabamos na realidade com A igual a 8. E daí então o D igual a 9, que vai ser uma possibilidade. Então no caso em que A é menor do que D, nós vamos ter A igual a 8 possibilidades, A igual a 2, 7 possibilidades, A igual a 3, 6 possibilidades, e assim por diante, 5, 4, 3, 2 e 1. Bom, acaba aqui no 8. Então nós vamos ter, neste caso, vamos ter 8 mais 7 mais 6 mais 1. Então vamos ter 36 possibilidades. Então, no caso de A ser menor do que D, temos 36 possibilidades. Agora nós temos que analisar o caso B e C. O A e o D já foram analisados. Tá? Ora, o B e o C, eles podem usar qualquer valor. Tá? Nós verificamos aqui um exemplo. Aqui o caso é B é 9, o C é 2. Então, o B ele tem 10 possibilidades de escolha, pode ser 0, 1, 2 até 9. E o D, aliás, o C, né, também tem 10 possibilidades. Então, o B tem 10 possibilidades de escolha e o C 10 possibilidades de escolha. Isso dá um total de 100 possibilidades. Tá? Então, juntando os dois casos, para cada um dos 36, nós temos 100 possibilidades para B e C. Então, o total do caso 3, vai ser 100 vezes 36, ou seja, 3.600 números. Tá? Então assim nós analisamos os três casos, o A maior que D, o A igual a D e o A menor do que D. Tá? Então, no primeiro caso não tivemos nenhuma possibilidade, então total de possibilidades. No primeiro caso nenhum, no segundo caso nós tivemos 405, tá? Que foi 45 vezes 9, e no terceiro caso nós tivemos 3.600 soluções. Então, o resultado final nós vamos ter 3.600, vai dar 4.005 soluções, né? Certo? Então temos um total de 4.005 números de 4 algarismos que satisfazem a definição de ser número abestado.